Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus com o objetivo de crescer nele, ter mais comunhão, mais relacionamento com Deus, estarmos ligados à fonte da vida. E que lição nós estudamos essa semana, hein? Tantos conceitos importantes que a gente não teve nem tempo para abordar muito sobre eles, mas eu convido você, pegue sua Bíblia, analise os textos, estude por você mesmo, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. A nossa lição, infelizmente, aqui ela tem um tempo reduzido, né? Nós não podemos ficar muito tempo, senão os vídeos ficam muito longos e acabam ficando cansativos. A gente tem que ser mais objetivo no estudo da Palavra de Deus. Nessa semana nós estudamos, então, o livro de Gênesis e as profecias. O nosso tema de estudo da semana foi o seguinte: o fundamento de Gênesis, como o livro de Gênesis e as profecias começam desde a história da entrada do pecado no mundo, porque a profecia foi dada justamente para nos dar a reconexão com Deus, a orientação de Deus, comunhão com o Senhor. É para isso que servem as profecias, para a gente não se corromper, para não se afastar de Deus. O verso que a gente estudou durante a semana está em João capítulo 1, 29, que diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista, disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos conceitos aprendemos durante a semana do amor de Deus que é revelado em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Vejam só, a lição de domingo falou pra gente sobre a primeira menção profética que nós encontramos na Palavra de Deus. Ela acontece lá em Gênesis, capítulo 3, onde Jesus se coloca à nossa disposição, prometendo que viria para nos salvar, para nos tirar do pecado, da morte e nos dar a vida eterna com o fim do pecado. Desde que o pecado começou, Deus já decretou o final dele, a sua derrota. Olha que maravilhoso, que gostoso saber que Deus está com a gente. Não importa o que aconteça, não importa o que nós somos, não importa quão longe nós estamos, Ele nos ama de forma igual. Ele nos abraça, Ele nos recebe e Ele nos transforma. Porque quando Deus chega ao nosso coração, nós não continuamos sendo como nós somos. Nós nos tornamos umas novas criaturas, um novo recomeço, uma nova vida ao lado de Deus. Novos gostos, novas formas de se vestir, de ouvir música, enfim, uma nova existência com Ele. É isso que Ele promete pra gente. Na Palavra de Deus nós vimos que a verdade tem um nome, e essa verdade é Jesus. Na lição de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus, a gente fez aquela comparação, Como o mundo fala do amor. Será que a gente realmente ama? A Bíblia nos diz que o amor ele é uma escolha consciente e racional. Eu escolho amar. Se eu escolho amar, então eu escolho pagar o preço do amor. E Jesus fez isso. Deus escolheu nos amar. Nós somos feitos por Ele na criação e somos redimidos por Ele na sua morte na cruz do Calvário. Ele escolhe nos amar, não é apenas um sentimentalismo barato, como nos livros ou revistas ou filmes. É amor real, é algo verdadeiro e também palpável, porque Ele se deu por nós. Isso que é o amor verdadeiro. Não é? O amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não fica ali magoando, não fica gerando no coração ressentimentos. Pelo contrário, o amor é real, ele é prático. Porque o amor é o próprio Deus. E Ele faz isso. Ele paga o preço do pecado por nós para que a gente possa ter vida, compreender o quão importantes nós somos, quão valiosos nós somos, é essencial para a nossa vida. A gente precisa saber que somos a coisa mais rica, mais linda, mais maravilhosa de Deus. E Ele pagou o preço justamente porque nos ama. Mesmo que fosse só um de nós a pecar, Ele pagaria de mesma forma o preço. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Na lição de terça-feira, na verdade, tanto a lição de terça quanto a lição de quarta-feira, nos falou sobre uma questão. Primeiro, do Cordeiro, primeira menção ao Cordeiro de Deus que aparece na Palavra de Deus, lá desde o livro de Gênesis, e também aparece no livro do Apocalipse, onde nós comparamos e vemos Jesus ali aparecendo como o símbolo de Jesus no Antigo Testamento, e Jesus no Novo Testamento também sendo chamado de Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 5, é o Cordeiro de Deus perfeito que morreu por nós. No capítulo 1 de Apocalipse também fala que ele estava morto, mas permanece vivo e ele tem as chaves do inferno e da morte, o controle sobre a vida e a morte. Esse é o nosso grande Deus. Aí nos dias sobre lidar com a morte, contou pra gente sobre a história de Abraão, Como Deus disse para Abraão que ele deveria sacrificar o seu filho a quem ele amava. A primeira menção em Gênesis capítulo 22
de alguém que ama alguém. Gênesis capítulo 22, o amigo de Deus, Abraão, estava amando o seu filho, só que o problema é que ele estava amando o seu filho mais do que amava a Deus. Então Deus colocou ele num teste, numa prova, para que ele passasse nessa prova, porque Deus sabia e conhecia o coração dele. Deus nunca dá uma prova maior do que a gente pode suportar. A tentação pode ser forte, os inimigos podem ser fortes, mas a provação nunca é maior, porque as provas vêm de Deus, as tentações vêm do maligno. A gente não consegue suportar e vencer as tentações por nossa própria força. Nós só podemos vencer as tentações com Jesus. As provas nós podemos suportar com Deus também, mas nunca Deus dá algo que seja maior do que nós podemos suportar. Nós vemos então que Abraão tentou sacrificar o seu filho como prova do seu amor a Deus, mas Deus reteve a mão de Abraão e deu um cordeiro, símbolo do seu filho, que morreu por nós na cruz do Calvário, quando Jesus dá então a sua vida e entrega por nós. Isso é uma recapitulação de como nós devemos entender essa questão da morte, a questão da entrega, a questão do amor, e saber também que Deus, Jesus, aquele que estava morto, mas está vivo, tem o total controle sobre a morte e a sepultura. Deus nos dá a garantia da vida, e Ele diz no Novo Testamento que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então todos aqueles que descansam no Senhor apenas descansam por um momento na eternidade, para usufruir do céu para todos sempre, ao lado de Jesus. As profecias de Deus estão sendo dadas, né? E a gente compreendendo, estudando e crescendo nessa compreensão do amor de Deus, entendendo que a morte é uma intrusa. Deus não criou a morte, ela é uma consequência. Deus deu o conceito da morte para Adão e Eva. Se eles pecassem, eles morreriam. Mas nunca foi propósito de Deus que eles morressem. Então agora Deus vem nessa missão resgate e nos resgata, nos fortalece, nos salva da morte, para que possamos ter vida e vida eterna, vida abundante. Na lição de quinta-feira falou para a gente então sobre a questão profética, principalmente comparando Gênesis capítulo 3 com Apocalipse capítulo 12. Por que ele compara esses textos? Porque no Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás é a antiga serpente, referência à serpente do paraíso, que fez com que Adão e Eva pecassem. Aquele animal foi o primeiro médium da história, foi usado como instrumento para a morte. E hoje Satanás tem continuado trabalhando com a morte para nos fazer nos afastar de Deus, para nós não podermos ter comunhão com Ele, mas se acabarmos no mesmo buraco em que o inimigo de Deus está. A gente tem que lutar contra esses pensamentos, tem que ter fé naquilo que Deus diz na sua palavra. E no Apocalipse capítulo 12, nós falamos um pouquinho ontem, temos ali alguns símbolos proféticos de mulher, de estrelas, nós vemos ali a lua, o sol, nós vemos um grande dragão, que é o símbolo do inimigo de Deus, da instituição, que é o poder que é usado por Satanás para perseguir a igreja de Deus, com 7 cabeças e chifres, enfim, lutando contra o povo do Senhor. Hoje, a gente ainda não vai abordar esse tema, está na ponta da língua, estou me segurando para não falar para você, mas é importante que a gente vá um passinho de cada vez, para podermos ter tempo para poder entender, mastigar direitinho, fazer a digestão desse conhecimento que temos hoje da Palavra de Deus. Nós vamos continuar sempre estudando essa mensagem, buscando durante esse trimestre entender e correlacionar a mensagem do Senhor dentro da profecia que foi dada para nos salvar. A palavra da nossa lição, ela faz uma pergunta, na verdade, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa questão, a questão da vida, da morte, do sacrifício de Jesus, do Gênesis e das profecias. E fala o seguinte: um marinheiro que estava morrendo disse ao médico: sou órfão. Depois que eu morrer, quem se lembrará de mim? É triste, né? Mas acontece muitas vezes. As pessoas às vezes são sozinhas e não tem ninguém por elas. E quem vai se lembrar delas quando elas se vão? Mas o médico morreria junto com a memória do órfão. Esse relato nos ajuda a perceber que a vida seria fútil e não teria sentido se a morte tivesse a palavra final. Sim. Se nós não tivéssemos a esperança de Cristo, a nossa vida seria vã. Quantas pessoas que não acreditam em Jesus acreditam que tudo que temos aqui e agora é tudo que temos para sempre? Não existe um porquê, não existe algo transcendente, metafísico, não existe algo espiritual. Muitas pessoas acham que só existe algo tangível, o aqui e o agora. E essas pessoas estão tão tristes e tão infelizes mesmo que não saibam. Porque se tivessem com Jesus, entendessem, pelo menos buscassem entender, Deus se mostraria para elas e mostraria o transcendental, aquilo que vai além desse mundo,
que é o céu que nos espera com Jesus. Espero que você e eu tenhamos aprendido bastante, vamos continuar estudando. Eu já vou dizer para você a lição de amanhã, sábado. Amanhã é dia 12 de abril e vamos falar sobre imagens do casamento, o simbolismo que a palavra de Deus nos dá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, o jantar, das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, a partir de amanhã nós vamos estudar o conceito de casamento na profecia bíblica, tendo como base a carta especial de Deus em Apocalipse capítulo 9, ou melhor, 19, verso 9. Espero você amanhã. Nesse momento faremos uma oração, que Deus possa te ajudar, te abençoar, te guardar e nós possamos crescer juntos aqui. E eu digo para você, tem algum pedido? Tem algum agradecimento? Alguma questão? Pode colocar nos comentários, pode entrar em contato. Eu estou aqui pronto para responder para você, sempre que possível, as suas dúvidas, as suas inquietações e principalmente, estou aqui disposto a orar por você. Se você tem alguém por quem orar, coloque nos comentários. Estaremos orando juntos para que essa pessoa receba o amor de Deus e o seu toque especial. Vamos juntos orar? Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela revelação do Gênesis ao Apocalipse da Tua mensagem profética. Abra nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa compreender, entender e aplicar na nossa vida as mensagens do Senhor. Só existe profecia porque a gente se corrompe sem o Senhor. Precisamos da Tua guia, Pai. Precisamos da Tua mensagem através da Bíblia Sagrada para que possamos seguir o Teu caminho junto ao céu. Obrigado, Senhor, pelo Teu propósito. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Cordeiro de Deus e por toda a revelação que o Senhor tem para nós. E obrigado pelo céu que nos espera daqui a pouco, quando a gente chegar. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique em paz. Te vejo amanhã, se Deus quiser, e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau, irmão.